Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Hoje recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves, com o nosso convidado, o Silas Gomes Duarte, coordenador da Associação Betel, além da psicóloga Damares Lopes Venâncio, falando do trabalho importante, trabalho de excelência da Associação Betel. Silas, eu queria que você falasse um pouquinho da estrutura, né, do espaço que é utilizado, né, para receber esses jovens, esses adolescentes, né, o que é oferecido a esses jovens? Tá. Eu só queria, no primeiro bloco você abordou a Damares sobre a questão do internato, claro, se ele dorme. Eu queria só falar um pouquinho sobre isso, porque assim, nós aqui cumprimos as medidas de liberdade assistida, como o próprio nome já diz, então ele fica na casa da família. Claro. E, então ele está em liberdade, mas está sendo assistido, ele está sendo acompanhado. Uhum. E a prestação de serviço à comunidade, que já é um outro segmento. Mas o que pode acontecer, dependendo da infração? Se o menino, por exemplo, matou, se ele sequestrou, ele vai ser internado. Então ele nem passa pela Betel, ele já vai direto para a Fundação Casa. Sim. Então são as instâncias. De repente ele chega lá no fórum, ele pode só levar uma advertência e não acontecer nada. O juiz arquiva o processo. E aí vai subindo. Aí, advertência, arquivamento, advertência, prestação de serviço, a comunidade, liberdade assistida, a semi-liberdade, que aí no caso seria isso aí. A semi-liberdade, ele passa a noite na unidade e durante o dia ele fica com a família, vai para a escola. E depois a internação, que é o grau mais pesado, né? Então, só para esclarecer, né, essas divisões, né? Tem os graus, né? Isso. O grau de vocês é o grau intermediário. A gente está com a liberdade assistida. E tal. E o outro que corresponde não é o carro da Betel. É no as cidades que contam com unidades de semi-liberdade. Aí o adolescente, ele dorme lá. Entendi. Tá? Aqui, até um tempo atrás, aí, nós tínhamos um promotor que ele queria muito implantar uma unidade de semi-liberdade em Tupã, mas aí enfrentou bastante resistência. É um outro ponto que eu queria falar também, sobre a resistência da sociedade em relação a uma entidade desse segmento. Há um preconceito muito grande, as pessoas criticam, falam que a gente fica cuidando passando a mão na cabeça de moleque vagabundo, de bandidinho. A gente sabe como é que é. A sociedade, infelizmente, não apoia. O problema é que falam por falta de conhecimento, né? Não sabe todo o histórico familiar daquele adolescente, não sabe como que foi a infância daquele adolescente, a família daquele menino totalmente estraçalhada, desestruturada. Então vai esperar o quê? É muito difícil que a pessoa consiga seguir sozinho e ser um cidadão de bem. É muito difícil. Mas ok, eu acho que eu fugi um pouco da pergunta. Não, né? Fica à vontade. A questão não foi essa. É relevante, o que você disse é relevante. A nossa estrutura, hoje nós estamos aqui na rua Paiaquás, próximo inclusive à Igreja Presbiteriana Independente, que é a mantenedora. Nós temos ali um prédio com um salão razoável, um salão bom. Aí é composto por uma sala de atendimento, é uma sala de atendimento individual. Tá? Isso é tudo pautado por orientações da DRADES, que é a Diretoria Regional da Assistência Social de Marília, também pela Secretaria da Assistência Social aqui de Tupã. Então nada é feito conforme a entidade quer, né? É tudo sobre orientações. Depois tem a sala das meninas, tem a sala da coordenadoria, cozinha, banheiros, enfim. Mas o espaço maior que a gente tem para o desenvolvimento de oficinas, até para um lazer deles, para as reuniões, é esse salão que a gente conta na frente do prédio, né, ali da Betel. O capitão conhece lá, o capitão já palestrou para a gente umas 2 ou 3 vezes lá. Foi muito bom, surtiu bastante efeito. Mas é isso aí, essa é a estrutura física que nós contamos aqui em Tupã. É claro que se a gente tivesse mais condições, aí eu não queria nem entrar nessa questão da parte financeira, porque... Eu ia perguntar. Eu vou perguntar. Já que ele não vai, então... Não, eu vou perguntar. Como É necessário vocês passarem um panorama da situação, porque a gente sabe que é complicado. Complicado. O custeio
do trabalho que vocês realizam. É um trabalho que tem um custo, e um custo que não é pequeno, é alto, então é importante você citar sim, por favor. Mas na verdade não é só a Betel. Hoje toda a entidade passa por dificuldade, porque, primeiro, são organizações sem fins lucrativos. Entidade nenhuma lucra com aquela atividade que ela desenvolve. A gente depende, então, de poder público, depende da sociedade, em formas de doações ou eventos. Aí você faz um evento, você depende da sociedade para que ela compre o seu produto. Isso não é fácil, isso demanda tempo, demanda mão de obra, demanda voluntários. Graças a Deus, nós temos uma igreja que quando a gente resolve, né, fazer um evento ou coisa assim, a igreja apoia. Eu quero até aqui, de antemão, agradecer, porque todos esses anos que estamos aqui, todos os eventos, já participamos da Feira da Solidariedade. Só interrompendo, aproveitando o gancho, há algum evento que vocês realizam tradicional durante o ano, além da participação da Semana da Solidariedade? Então, hoje a Betel já não participa mais da feira. Depois que voltou para a praça, a gente viu algumas... Então, naquela época, nós fazíamos o omelete recheado, a pizza, né? Mas o omelete era o carro-chefe, era bem apreciado, né? O pessoal prestigiava bastante. Agora, hoje, o que a gente tem feito é o yakisoba. Acho que nós já fizemos uns 3, 4 anos de yakisoba. Legal. Muito bom o yakisoba. A gente também faz a Noite da Massa, que já nessa mesma noite fornece o yakisoba e o macarrão, aquele macarrão flambado, aquele macarrão que vai com vários recheios. Vários ingredientes. A pessoa vai escolhendo o que ela... É muito recente, mas está virando uma tradição, porque eu tenho visto que todo ano a gente tá executando esse evento focado nesse tipo de produto, né? Mas sempre com apoio da igreja. Se não fosse a igreja, sem condições, porque é uma unidade pequena, a equipe é pequena, até por falta de recurso, claro, não dá para ficar contratando gente, então a gente depende de voluntários. O projeto Transformar, que atende essas crianças, lá é dado todo um respaldo na área da educação, na área religiosa, nos princípios, valores, na área da música, eles têm aula de música, mas assim, tudo com voluntários. Se a gente tivesse que pagar o profissional, infelizmente não teria como. E uma outra coisa que uma tecla que eu bato bastante, eu estou defendendo isso, já não é de hoje, a questão da profissionalização do adolescente, principalmente o homem. A gente conversando com eles, o que eles mais querem é um emprego. Muitos ali querem um emprego. Só que às vezes o menino não tem profissionalização nenhuma, ele não tem conhecimento nenhum, e aí você tenta encaminhá-lo para uma escola profissionalizante, aí barra na questão do estudo. Às vezes ele não tem um ensino fundamental, ou está iniciando o ensino médio, e aí para tudo ali. Então eu acho que no nosso município, como a gente tem uma unidade que atende esse segmento, deveria ter uma classe somente para atender esse adolescente. Tá? Na questão da mecânica, da elétrica. Não importasse o grau de escolaridade. Não importasse o grau. Sim, é uma ferramenta fundamental para que ele se liberte daquele vínculo dele. Ele vai estar ocupando o tempo dele e vai estar ensinando. Porque a gente vê, os meninos gostam muito de moto. Então vamos montar uma oficina, uma escola de oficina mecânica para motos para eles, né? Infelizmente hoje a gente não conta com esse tipo de serviço na cidade. A Betel precisaria de apoio, porque a Betel não tem como montar uma oficina mecânica. Mas eu acredito que surtiria bastante efeito. Você estaria ensinando uma profissão para ele e logo ele vai estar completando a maioridade e juntamente com essa questão do acompanhamento psicológico, das orientações, seria algo a mais aí para ele estar mudando de vida, né? Inclusive, né, vereador, importante esse relato do Silas. De repente, o trabalho da Câmara, nesse caso, seria importante o apoio da Câmara, de repente até ver a possibilidade junto ao Sinai, né, a escola profissionalizante, ver a possibilidade dentro da escola, se há
essa brecha? Você teria como implantar uma escola, uma classe que não houvesse a necessidade de um grau de escolaridade? De repente fica aí um apelo aí por parte da associação, quem sabe, em conversa com a entidade. Muito bem-vinda essa observação, porque o problema é que todos os cursos exigem um grau de escolaridade. Sim. Mas eu acho que em alguns momentos esse dado de grau de escolaridade não é tão importante quanto fazer com que a pessoa seja inserida no dia a dia da comunidade. Eu acho que é um trabalho que nós podemos verificar, sem promessas, né? Claro. Verificar, porque eu acho... Possibilidade, ou pelo menos sugerir que mesmo que seja encaminhado pela Associação Betel ou por uma outra associação, que fique vinculado na parte da promoção social, essa atividade com a finalidade de fomentar a necessidade de dizer, olha, eu tive uma oportunidade, agora tem que saber aproveitar. Então eu acho que é muito bem-vindo. O próprio adolescente mesmo, ele pode falar, poxa, a gente não tem oportunidade nenhuma, a gente é encaminhado para uma escola profissionalizante, lá barra porque eu não tenho... É claro, eu não estou fazendo aqui apologia somente ao trabalho, eu acho muito importante o estudo, é um dos trabalhos que a gente enfatiza muito lá, é a questão da escolaridade, do estudo, que ele não deve abandonar a escola, que ele deve frequentar, mas aí poderia conciliar as duas coisas. Silas, um está ligado ao outro. Se você vai estudar, você vai, com o tempo, sentir a necessidade de estudar. Sim, porque você tem que evoluir, porque quando você começa a mexer com um determinado ciclo de mecânica, você vai ter que entender alguma outra coisa. Aí ele vai ter que sentir a necessidade de estudar e aí vai evoluir. Eu acho que é uma oportunidade única de... Porque tem muitos adolescentes lá, né, Damares, que eles prestam serviço de servente de pedreiro, pintores, então... Se a gente oferecesse esses cursos para estar qualificando eles, você está encaminhando o menino para, primeiro, ele vai estar ocupando o dia, né? Ele não vai estar na rua aí fazendo bobagem, nem com más companhias, e ele vai estar se qualificando, se profissionalizando. O dia que ele passar a maioridade, ele já vai ter a profissão dele. Eu sou pintor, eu sou pedreiro, eu sou mecânico, enfim. E aqueles que querem se libertar da corrente dos ditos profissionais dele na parte do tráfego, ele vai ter uma oportunidade dele sobreviver pelos próprios meios, sem ficar dependendo do vício. Eu acho que seria uma coisa super interessante de tentar colocar em prática. Não só da Betel, como da sociedade. Né? A gente parar mais de ter um olhar de preconceito sobre essas pessoas e começar a ajudá-los, né? Começar a dar um pouco mais a mão, né? Mas acontece, Silas, que a maioria das pessoas que falam isso que você está falando, eles não compram cachorro-quente, eles não compram batatão, eles não compram nada. Eles querem que a vida deles seja um exemplo, mas o exemplo só pode se dar quando você trata os outros com amor, com carinho e participação na comunidade. Nós estamos vivendo um outro tempo em que antigamente o meu filho era educado assim, só que hoje é diferente. No meu tempo mesmo, para me falar com a minha esposa, com o meu namorado, eu chegava lá e ela brigava. Hoje em dia eu pego o celular, mostro a foto. Então, os tempos são outros. Nós temos que nos adequarmos ao tempo e utilizar as ferramentas mediáticas e as oportunidades. Nós temos que ter um pouco de pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Porque quando nós pensamos no próximo, até ela que é psicóloga, tenho certeza que a maioria do pessoal depressivo é porque só vive pensando naquele mundinho dele. Quando você se envolve com o mundo dos outros, de repente você está fazendo coisas que você já acha que jamais faria. E aí você está livre da depressão. Com certeza. Eu queria aproveitar também a presença da Maris. Eu havia comentado no último bloco que você pudesse nos dar alguns exemplos de medidas que são aplicadas de forma prática para que a população tenha uma noção do trabalho que é realizado também pela associação. Sim. As medidas socioeducativas, né, no caso a prestação de serviço à comunidade, quando a gente encaminha para uma unidade, a gente tem parceria com alguns órgãos da cidade, né, por exemplo, o Artividas, ele pode ir até lá, né, fazer um curso, sim, se ele quiser, e tem quando também a oportunidade dele fazer a prestação de serviço à comunidade numa unidade que ofereça alguma qualificação para ele, algum conhecimento. Então, acontece às vezes de encaminhar para a biblioteca. Ali ele vai desenvolver trabalhos administrativos. Nunca a gente encaminha ele para um trabalho humilhativo, né? Humilhante, no caso.
sempre pensando assim no crescimento dele, no maior conhecimento. Então, às vezes, quando eles chegam lá, eles ficam com receio. Eu vou fazer um serviço aí na rua, tal. Eles têm até esse preconceito também. E mesmo que fosse, não seria, a gente não acredita que seria humilhante, mas sempre pensando na melhora dele. Então, sempre assim, trabalhos administrativos, se a escola é na parte de secretaria, ajudando na parte de documentação, arquivamento. O museu, que é um parceiro nosso, sempre a diretora lá do museu, ela abre e acolhe, sempre na parte administrativa. Às vezes meninas, meninos também, né? A gente não atende só meninos. E sempre assim, parte de informática, às vezes eles não têm conhecimento, eles passam a ter, né? Eles veem a necessidade de digitação. Mais trabalhos na área administrativa mesmo, que a gente encaminha eles. Nunca assim um serviço braçal, sempre algo... Até porque algumas pessoas imaginam isso, um trabalho braçal. Já vi gente falar, mas tem que limpar praça, tem que... Já ouvi falar. Os menos informados, de repente, têm uma imagem. Então é importante você explicar realmente, dar alguns exemplos de medidas que são aplicadas. Eu também queria aproveitar e que você falasse um pouquinho sobre o resultado, os índices desse trabalho positivos, desses jovens que saem da entidade depois de cumprir essas medidas socioeducativas ou, no caso, também da liberdade assistida. Os índices de resultados positivos. Sim. Olha, durante o atendimento dele, que às vezes pode durar 6 meses até 1 ano, às vezes a gente já vê progressos, né? Quando esse processo chega até nós, às vezes ele passou por um período que ele cometeu várias infrações, uma atrás da outra. Entendi. Aconteceu alguma coisa na vida desse adolescente que por algum motivo ele se envolveu e quis infracionar. E assim, uma companhia, por exemplo, que fez com que ele fosse por várias vezes cometer essa infração. E aí quando chega lá, chega depois, igual eu falei, dá um tempo aí de 6 meses até 1 ano para chegar a esse processo. E aí quando a gente vai abordar com ele, ele fala, olha, foi uma fase, eu fiz tudo isso, mas eu não tenho feito mais. Então assim, às vezes ele já passou por uma situação de entender o ato dele, né? Olha o que eu fiz, não quero mais isso para mim, olha o que virou, né? O que trouxe de consequência para mim. Uns já chegam lá com essa consciência, olha, deu alguma coisa, né? Porque às vezes eles acham que não vai dar nada o que ele fez. E aí quando ele percebe que virou uma medida socioeducativa, uns já têm um olhar de que não quer mais se envolver com isso, e aí já tem uma mudança, já está estudando, às vezes já arrumou um serviço. Outros não, outros você vai trabalhar no dia a dia com ele para que ele tenha esse olhar. E aí a gente vê algumas mudanças. Há situações de arquivamento do processo, porque nós enviamos relatórios mensais para o fórum. O fórum ele pede que a gente informe como que está essa medida, se o adolescente está cumprindo. E aí, nesse meio tempo, a gente informa, o adolescente está estudando, o adolescente está trabalhando muitas vezes. A família informa que ele melhorou em casa, que ele está tendo um bom relacionamento, que ele está chegando em casa no horário, antes não chegava. E aí a gente informa o juiz que ele teve mudanças significativas. E aí acontece até mesmo o arquivamento do processo. Perfeito. Então a gente teve situações, não são muitas? Não, na grande maioria são adolescentes que já estão muito envolvidos com o tráfico. Então assim, acabam sendo recolhidos nesse meio tempo também para a Fundação Casa. Mas os pequenos casos, né, os poucos que a gente tem de sucesso, é o que faz a gente estar lá dia a dia, nos motiva a continuar, porque se a gente se apegar àqueles que não deu certo, a gente para, né? Mas a gente sempre tem esse olhar de que ele vai melhorar, de que ele vai mudar, a gente está ali acreditando nisso. O nosso trabalho é esse, acreditar na mudança do ser humano. Bom, a questão do sistema penitenciário, né? O sistema penitenciário recupera preso, o nosso sistema é praticamente zero, né? Esse trabalho que a gente faz, ele surte muito mais efeito do que, na minha opinião, do que se esse menino estivesse recolhido numa unidade de internação, enfim. É gratificante. É claro que não é 100%, ele nunca vai ser. Você nunca vai conseguir recuperar todos. Alguns acabam indo mesmo para o mundo da criminalidade, infelizmente.
Mas, por outro lado, é gratificante, às vezes, adolescentes que já passaram pela Betel voltam na Betel com a esposa, com filhos, e eles estão trabalhando, e isso te traz uma satisfação muito grande. Esse é o, porque é o pagamento. Existe, é o pagamento. A gente não divulga, nós deveríamos até divulgar mesmo para a sociedade ver, ó, esse menino foi recuperado. A gente ainda fica tímidos, né? Nós somos tímidos em relação a isso, mas traz bastante satisfação quando isso acontece. Perfeito. Bom, vereador, a gente viu aí que eles fazem de tudo para que esses jovens tenham um resultado positivo após as medidas aplicadas, as medidas socioeducativas ou liberdade assistida. Infelizmente, alguns casos ainda são mais difíceis, mas eles se empenham, lutam, fazem um trabalho de excelência em Tupã, com dificuldades, como disse aqui o Silas, mas a gente acredita que o poder público possa olhar com bons olhos, ajudar essas entidades que realizam um trabalho muito importante dentro da sociedade, e tenho certeza que a Câmara Municipal não vai se furtar em ajudar, em apoiar, dentro do possível, buscar soluções. Como disse que o Silas, ficou aí uma ideia aí de repente abrir um espaço, um curso, enfim, atendendo esses jovens que de repente não têm o grau de escolaridade necessário, mas enfim, a Câmara tem certeza que estará sempre apoiando, ajudando dentro do possível. Com certeza, nós já sempre estivemos aí juntos desse caminho aí, né? E como diz o Silas, é claro que não vão ser atendidos todos, porque a pessoa tem que fazer a sua opção. A oportunidade está sendo dada, a psicóloga, tem um assistente social, tem um convívio das pessoas, tem palestrantes de várias posições, então ali está se passando tipo de um filme para o jovem. Ele tem que escolher o caminho a seguir, mas aí só em ver a satisfação de vocês descreverem, a satisfação de receber a visita de um ex-pessoas que esteve lá, né, no bom sentido, esse é um pagamento que não tem preço, entendeu? Então é uma satisfação, é por isso que a gente acha que o trabalho social é muito importante, que no trabalho social está o esporte, saúde, tudo que você falar, está no social. E a satisfação do dever cumprido, ou a satisfação de você estar numa entidade, eu acho que o pagamento é quando você recebe esse sorriso amigo de dizer muito obrigado, que eu vou seguir agora um caminho que eu estava em dúvida. O caminho do bem é aquilo para o qual todo cristão foi criado. Então, parabéns aos dois aí, em nome da Câmara Municipal, em nome do povo de Tupã, muito obrigado, e com certeza vamos procurar fazer tudo o que for possível para ajudar, não a entidade, a Associação Betel, todas as entidades que trabalham pelo bem comum, pela prática da beneficência e a prática daquilo que é bom para o povo de Tupã. Bom, nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista. Eu queria agradecer ao Silas Gomes Duarte, coordenador da Associação Betel. Queria que ele ficasse à vontade para as considerações finais. Dizer que a TV Câmara está sempre à disposição e para divulgar projetos, campanhas, eventos, e com certeza voltem sempre, e parabéns pelo trabalho que vocês realizam aqui em Tupã. Eu que quero agradecer pelo espaço, pelo apoio, mais uma vez pelo convite do Capitão Neves. Eu acho de suma importância esse trabalho que agora vocês estão fazendo em continuidade, né, porque está agora de fato mostrando para a sociedade os equipamentos, os dispositivos que o município conta. A Betel, até um tempo atrás, tinha muita gente que não sabia o que era. Muita gente confundia a Betel com a igreja Betel, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nesses últimos anos, e principalmente 2016, agora 2017, a gente tem percebido que esse espaço que está sendo aberto para a questão das entidades, dos clubes, de serviço, enfim, de uma forma geral. Então fica aqui minha gratidão por vocês terem lembrado da gente. Nós estamos também lá à disposição. Queremos sim ser parceiros, se for para o bem do ser humano, se for para o bem da comunidade, nós estamos abertos para ser ouvidos, ou também para a gente estar aí trocando ideias enfim. Fica aqui meu agradecimento. Perfeito, obrigado, Silas. Damares, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos.
um trabalho importante que você também realiza dentro da associação. E, mais uma vez, fique à vontade aí para as considerações e volte sempre aqui na TV Câmara, a TV do Povo. Ok. Eu que agradeço, né, a Betel, no seu todo, diretoria, presidência, a gente tem feito esse trabalho com contentamento, né, assim, de que realmente haverá situações difíceis, mas a gente sempre se apega ao adolescente, à família que volta lá e agradece. Cada reunião que eles participam, né, e nós às vezes levamos uma palavra de incentivo, de encorajamento, e a gratidão deles de saber que há um local de apoio, que eles podem se apoiar, né? Então esse trabalho assim é gratificante e a gente agradece o espaço que vocês estão dando a essa entidade. Obrigado pela presença. Capitão, parabéns pela iniciativa, mais um programa, como disse aqui o Silas, mostrando mais um braço, mais um dispositivo, mais uma entidade que realiza um trabalho importante, né, aqui, principalmente voltado aos jovens. Como eu sempre disse, a TV Câmara, ponto de vista, a TV Câmara em si mesma, ela tem que ser um instrumento de levar ao cidadão tupanhense, como a Damares falou, as ferramentas e o Silas, que existe de desenvolvimento de vários campos para que a gente possa fazer um excelente trabalho. Então, em nome da Câmara Municipal, em nome do povo de Tupã, só posso dizer muito obrigado e que a gente possa estar sempre junto trabalhando pelo povo de Tupã. Nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves, Gilberto Neves, hoje recebendo o Silas Gomes Duarte, coordenador da Associação Betel, além da psicóloga Damares Lopes Venâncio, falando sobre esse trabalho importante que a Associação Betel realiza em nossa cidade. O programa Pontos de Vista fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Até mais.